Conta pra gente o que é performance. Olha só, eu defino, porque a gente sempre pensa performance, aquelas coisas de palco, de atletas de alto rendimento, né? Normalmente a gente pensa nesses casos, mas para mim, inclusive, até pela minha formação enquanto terapeuta ocupacional, assim, performance são desde as coisas que a gente faz no dia a dia, das tarefas mais cotidianas, até, sim, coisas de palco, de alto rendimento. Então, quando eu penso em performance, eu penso numa ação, num comportamento, numa tarefa que é realizada, e penso que tem um parâmetro de avaliação para essa tarefa que é realizada. Então, assim, só aí eu crio uma complexidade, né? Porque, assim, quem é que avalia essa performance como boa, como ruim? Eu posso ter desde um parâmetro de avaliação que é meu e que tem uma história, né? Então, assim, de repente eu sou super perfeccionista, então nada do que eu faço tá bom. Isso é um parâmetro de avaliação que tem a ver com a minha história. Como eu tenho parâmetros que são externos, às vezes muito objetivos e concretos. Então, se eu tenho o que entregar uma tese ou um artigo até o dia 31 de novembro com tantas palavras, isso é um parâmetro bem objetivo de avaliação da minha performance. Então, assim, a performance ela tem esses aspectos de ser uma ação, de ser uma tarefa sendo realizada e de ter esse parâmetro de avaliação. Então, eu posso ter, por exemplo, se eu penso, vamos supor, uma pessoa que tem uma hemiplegia, por exemplo, né? Performance para ela é atravessar uma rua a tempo de não ser atropelada. Né? Então, assim, são coisas, às vezes, muito simples, que para a gente nem pensa nisso no dia a dia, né? Mas que também está dentro desse parâmetro da performance, né? Eu também, sim, diga. Então você está... Não, você está me dizendo que quando o paciente chega com uma queixa, qualquer demanda para o processo, você faz essa análise da performance, dando este nome. Se eu pensar assim, eu posso enxergar muitas das coisas que a pessoa traz como performance, né? Sim. Mas não é assim que você pensa? Porque do jeito que você falou, me deu a sensação que é esse olhar. Sim, esse é o olhar, né, que eu tenho. Esse é meu olhar viciado, digamos assim, que eu tenho, né? É quase um olhar de pesquisador, né? Desculpa, travou um pouquinho aqui. É um olhar de pesquisador. Sim, e eu acho que esse também é um convite do Brainspotting sempre, né, da curiosidade, assim. De eu tentar entender o que é que está acontecendo ali. Porque se eu penso performance, eu penso também que ela tem componentes. Um componente sou eu, é a pessoa que, com toda a minha história, com como eu funciono fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Né? Então, por exemplo, se eu pensar que eu tenho que ir no supermercado toda vez que eu vou querer alguma coisa lá em cima, eu tenho que pedir ajuda de alguém, isso tem a ver com minha performance, tem a ver com minha altura. Assim, não adianta eu falar que eu vou pegar um produto alto porque eu não vou. Então, assim, para eu conseguir realizar isso, eu tenho que pedir ajuda, por exemplo. Ou desistir de comprar um produto e pegar alguma outra coisa, né? Então, tem um aspecto que é meu, de características minhas. Tem um aspecto que é da própria tarefa. Então, um trabalho que eu faço muito, eu trabalho muito com músicos, né? Então, por exemplo, qual é a peça que ele vai executar? Qual que é o nível de dificuldade dessa peça? Qual que é o conhecimento, habilidade que a pessoa tem ou não para tocar essa peça? E tem um terceiro componente que é contexto. Né? Então, uma coisa é eu tocar uma peça ali no meu quarto, né, estudando. Outra coisa é diante de uma banca. Outra coisa é num palco. Né? Então, todas essas componentes influenciam a performance. Então, eu também preciso pensar nisso quando eu recebo alguém, porque eu tenho que identificar, inclusive, assim, onde será que pode ter alguma dificuldade nessa performance. Então, tem pessoas que vêm, por exemplo, que eu vou trabalhar com gestão de tempo. Né? Por quê? Porque, de repente, tem coisas que são da habilidade. Porque ele te sinaliza isso. Né? Tá. Então, assim, ó, tem uma pesquisa, assim, um briefing, né? Bem curioso para ir identificando e me faz pensar que é ir identificando junto com o cliente, né? Até para confirmar a tua percepção da fala dele, onde precisa ajustar.
né? E aí vocês vão construindo isso juntos. E onde precisa ajustar e também quais são os recursos que essa pessoa tem. Porque essa solução, né, muitas vezes ela vem da pessoa. Porque é a forma que ela consegue fazer aquilo. É uma ideia que eu nunca nem pensei que ela fala é assim. Ou então por falta de conhecimento mesmo. Como é que eu vou dar conta desse trecho que eu tenho que tocar nessa velocidade, assim, né? Não sou eu que vou dar essa resposta, né? Agora isso tudo é feito no processo. Tem uma entrevista inicial, mas tem muita coisa que a gente vai descobrir, né, ao longo do caminho.